Oi, meus amores! Muito boa tarde! Agora estou aqui, né, pra gente conversar um pouco, para que vocês tragam as perguntas que vocês têm, né? Quem tá vindo pela primeira vez, seja bem-vinda! Me falem, mulheres, quais são as dúvidas de vocês, quem já acompanha, né? E já vê muitos dos vídeos que eu trago sobre a importância de resolver a relação com a mãe, justamente porque a gente acha que não tem nada a ver a nossa relação que a gente tem com a nossa mãe, mas quando a gente começa a aprofundar nas terapias, a gente vai vendo o quanto que a forma com que a gente vê a nossa mãe é a forma com que a gente vê o mundo. Então, se você não tem as coisas bem resolvidas com a sua mãe, né? Se você às vezes está no lugar da mãe, responsável pela sua mãe, né? Em vez de ser a filha, é a mãe da mãe. Ou então, muitas vezes a mulher, ela nem quer contato com a mãe, mas toda vez que ela escuta essa palavra, dói, né? Dá aquele gelo, assim. Provavelmente, para as mulheres que sentem isso, vão ter muita dificuldade de se relacionar, né? Também vão sentir esse gelo, vão sentir essa medo da rejeição mesmo, né? Então eu vou me relacionar no mundo, se a minha mãe, se a primeira pessoa, a pessoa que me deu a vida, me rejeita, como que eu vou ser bem aceita por mim e pelas pessoas do mundo, né? Então isso é muito forte. Muito boa, Cláudia, sua pergunta. Dificuldade financeira, gente. A dificuldade financeira, a gente sempre, para tudo na vida, a gente sempre tem que abrir o campo, tá? Mas o que acontece? A dificuldade financeira, ela pode ter vários motivos, né? Primeiro, os motivos do pessoal, da questão pessoal. As crenças que você tem, os bloqueios que você tem, né? E aí essa questão de crenças e bloqueios, ela pode ser da sua própria personalidade, mas pode ser também do seu sistema familiar, porque às vezes teve uma história negativa com o dinheiro, às vezes ouviu sempre falar, né, que o dinheiro era ruim, que o dinheiro não era bom, ou às vezes você sente que recebeu pouco da sua mãe e aí você acha que tudo que você tem é pouco, então você está vibrando na escassez. Isso é muito interessante, gente, falando sobre essa questão da mãe e do dinheiro, né? Por que que a gente relaciona a mãe ao sucesso, ao dinheiro? Observa bem, a gente sempre quer receber mais. Muitas de vocês, muitas de nós, tem aquela criança que sente que não recebeu amor, que não recebeu cuidado, que não recebeu o carinho da mãe. Ou seja, não recebeu. Então já está vibrando a escassez e a falta. Só quando a gente vai aprofundar, a gente vê que se você está aqui hoje, você recebeu. Inclusive o primeiro sustento. Quem dá o primeiro sustento para que a gente cresça e desenvolva? A mãe. Né? Mesmo que não tenha sido a mãe que criou você, ela deu a oportunidade de alguém te dar esse sustento. Por isso que você está aqui hoje. Então, por mais que você tenha passado dificuldade, às vezes financeira, por mais que tinha pouca coisa para comer, teve realmente a oportunidade de você se nutrir, senão você teria morrido, né? Então isso é bem importante, assim, a gente começar a ressignificar, né? Entender o que tem por trás dessa crença mesmo com a relação do dinheiro, né? Porque podem ter muitas coisas envolvidas. Pode ser a criança que está na carência, pode ser você que está se colocando no lugar de alguém que tem problema com dinheiro no sistema familiar. Eu tenho até uma história boa sobre isso, gente. Eu julgava muito, né, algumas pessoas assim que faziam acordos e que não pagavam, né? Tipo, da minha família, assim, faziam acordos, mas sempre enrolado com dinheiro, pegava dinheiro de outras pessoas e tal, sempre tem, né? Essas pessoas, e eu julgava. E aí teve uma época da minha vida que eu estava fazendo atendimento e não estava recebendo, tinha muitas pessoas inadimplentes, assim. E aí eu disse, espera aí, eu vou olhar, vou constelar, vou ver o que pode estar acontecendo isso. Vocês acreditam que apareceu na constelação que eu estava me colocando
compensando no sistema familiar as pessoas que foram enganadas por essa pessoa do meu sistema familiar. Não é o meu caso, mas vou dar um exemplo. Digamos que você critica o seu pai. Meu pai é super justo, graças a Deus. Mas na prática, só para dizer assim como que funciona. Então o seu pai, digamos que ele é enrolado com dinheiro, que ele engana todo mundo, que ele passa a perna nas pessoas, tá? Vamos supor isso. E você acha isso muito ruim, você fica com pena das pessoas, você realmente sente muito pelas pessoas que são lesadas pelos acordos não cumpridos do seu pai. Sem você saber, o inconsciente ele é tão grande que, por ajuste a esse sistema, para que esse sistema siga em ordem, ajustado, tenha dignidade de seguir, às vezes a gente se coloca à disposição para equilibrar isso, não recebendo das pessoas. Então, meu pai feriu pessoas, por honra a essas pessoas e por honra a esse sistema que está em desequilíbrio, está ferindo pessoas, eu me coloco nesse lugar de não receber, de ser ferida e tudo mais. Fran, mas e aí, como é que funciona? A gente vai, constela, bota cada coisa no seu lugar, entende que aquelas pessoas que foram lesadas, né, precisavam desses ajustes no sistema, que foi pago, tá tudo ajustado e tudo pago, e que agora eu posso seguir sem esse lugar, sem carregar essas coisas que não são minhas. Então, olha que forte isso. Isso é um dos casos, né? Fora os outros casos, que às vezes a gente, por exemplo, acha que nunca fez nada de bom na vida. Eu sempre falo isso para as mulheres. Foi até um assunto que a gente trabalhou muito essa semana, num dos cursos que eu dou, que é o seguinte: a mulher, eu pergunto assim, o que você já criou na sua vida, né? Porque você tem útero, o que você já criou? E a mulher chega às vezes assim, eu não criei nada na minha vida. Eu disse, mas você é mãe? Sou. Então você criou a vida. Olha o poder, você não estudou para ser mãe, você simplesmente, né, o seu corpo tem uma sabedoria, quando você viu já estava gerando um ser, né, perfeito, quando você viu você já estava amamentando, quando você viu você já estava trazendo recursos internos do cuidar, do nutrir mesmo, natural do corpo. Então, quando você olha para essas criações, e aí começa a pensar, nossa, mas eu queria muito realmente que acontecesse o meu casamento, e eu consegui o meu casamento. Lembrei que eu cocriei, eu sempre ganhei muita coisa em rifa, então a pessoa às vezes tem coisas adormecidas ali, de coisas que ela criou e de forças que ela teve e que ela nunca percebeu. Então, quando a gente faz movimentos de resgates, movimentos internos, a gente vai acessando esse lugar da abundância, né? Então a gente tem várias técnicas, vai lá, toma força de pai, de mãe, vai lá, olha como eu vejo o dinheiro, vê se tem alguma coisa lá do sistema familiar, né, que traz essa questão com dinheiro. Então a gente não é uma coisa que determina só essa parte financeira, pode ter várias coisas, mas que resgatando a gente consegue colocar cada coisinha no seu lugar, assim, tá? Mas em resumo, essa questão financeira, ela tem que ser olhada. Se não tá bom é porque tem nó, porque tem emaranhado. Então tem que parar e olhar para isso. A gente exclui o dinheiro. Quer ver quanto que você tem na carteira hoje, você sabe? Eu acho que eu tenho, sei lá, R$5. Você acha? Você não olha para o seu dinheiro? Dentro da visão sistêmica, tudo quer ser visto, tudo pertence. Então, mesmo que seja R$5, se a gente bota na constelação e você não olha para ele, ele fica triste. O dinheiro fica triste, assim, porque tudo é energia, né? Então, se ele não é visto, se ele não tá ali a serviço da vida, porque o dinheiro é crescimento, ele realmente pode ser usado para ir para a vida, para gerar crescimento, expansão. Então, bacana a gente começar a olhar, né? Quanto que a gente tem, o que a gente faz com isso. Ele sempre está a serviço, E às vezes a gente acha que é uma coisa tão ruim, né? Então, bora lá, porque as mulheres adultas,
reconhece o dinheiro como algo bom. As crianças, às vezes, não têm essa valorização, não dão essa importância para o dinheiro. Então, tem que ver qual parte sua, se você está na criança se relacionando com o dinheiro, se você está na adulta, na responsável pelo seu dinheiro e tudo mais. A Kátia falou, acordei agora há pouco e fiz aula de EFT à noite. Hoje senti uma energia ruim, fui no espelho e comecei a cantar dizendo para mim, eu te amo, eu nasci para ser feliz. Obrigada, vida, por mais um dia. Uau, Kátia, isso muda totalmente a energia, né? Arrasou, gratidão. Laís, não tive amor de mãe, hoje mato e morro pelos meus filhos. Isso, geralmente a gente compensa, né? O que a gente não teve, a gente compensa com os filhos. E é muito importante isso com os filhos, desde que você assuma o lugar de mãe mesmo, porque às vezes a gente quer ser amiga, boazinha, ou às vezes a gente quer dar tudo aquilo que a gente não recebeu e ao invés de deixar o seu filho, né, experienciando as coisas, você limita, você sufoca também. Então, se fluir, se ele estiver bem, se ele estiver crescendo, se ele estiver bem resolvido, show! Agora, se eles estão se sentindo meio seguros, meio perdidos, meio dependentes de você, Laís, aí tem que dar uma olhada, tem que ser visto, tá? Porque às vezes a gente, se a gente não cuida da nossa criança ferida, a gente olha para os nossos filhos olhando pela nossa criança, mas eles são outras pessoas, eles não são você. E às vezes o que você está dando para ele não é a necessidade dele. Então, gente, esse lugar dentro da constelação, né, o lugar da mãe e o lugar do filho é muito importante. Não é a mãe que vai atrás do filho para dar o que ele precisa. É o filho que vem até a mãe pedir o que ele precisa. E se ele não pede, é porque ele precisa da experiência que ele está passando para algum aprendizado, para alguma evolução. A mãe não ajuda quando vai até o filho, ela tira o poder do filho, ela tira a força do filho. Então, bem legal, Laís, você trazer isso, porque a gente já aprofunda, né? Essa questão, assim, da relação de mães e filhos, isso é bem importante. Gratidão. Isso, a Maria Luzia trouxe pra gente na live, né? Que ela saiu do lugar dela e deu uma desordem geral, foi bem importante. Ai, Janaína, você sonhou com o quê? Com dinheiro, mulher? Conta pra gente aí. Não esqueci de você. Semana que vem a gente já conversa. Beijos aromáticos, adorei, Beth, aromaterapeuta, sua linda. Que bom, Gili, que fez sentido pra você essa questão com dinheiro, né? Boa tarde, Sandrinha, sua linda. Coisa boa. A Ingrid falou, é assim como você diz, os pais são nossa entrada para a vida e nesse mundo terreno. Isso, gente. Por isso que a gente trabalha tanto essa relação com mãe e sempre que a gente trabalha mãe, a gente está trabalhando o pai também, né? Porque eles são os nossos inícios, né? 100% da minha mãe representa 50% de mim. Então, peraí. Se 100% da minha mãe representa 50% de mim, a história lá com minhas avós, a história lá com meu avô que a minha mãe teve, faz parte de mim, né? Faz parte de 50% de mim. A história lá do irmão, a história lá, muitas histórias do sistema, né? Às vezes histórias trágicas precisam ser vistas, né? Os abusos, os assassinatos, tudo isso. Tem uma história bem legal para contar para vocês sobre essa questão do dinheiro e essa desordem no sistema familiar. Eu fiz um atendimento de uma mulher que ela falava assim, Fran, eu tenho medo de perder, eu tenho medo de perder. E aí a gente foi abrindo o campo, né? No fim, ela sofria muito com a perca do pai dela, que teve um infarto. E a história do pai dela era uma história que ele conseguiu muitas coisas, mas perdeu muitas coisas, não aguentou e infartou, né? E a gente foi puxando para entender toda essa dor da perda que o pai também tinha. Então ela já estava carregando algo do pai. Gente, tem um sol aqui. Eu tô bem virada pro sol. A gente foi parar num lugar, olha que louco, do sistema familiar onde o tio-avô é de uma linhagem lá do avô, tá? Então o irmão do avô
ele perdeu 2 filhos numa briga de bar. Assassinaram os 2 filhos dele. E ele ficou com muita raiva, contratou 2 caras e mandou matar a família toda do cara que matou os 2 filhos. Então esse medo da perda dos 2 filhos, esse dor da perda dos 2 filhos gerou muito mais dor no outro sistema familiar. E teve história no sistema dela de vários acidentes brutos, teve história de uma fazenda inteira pegar fogo, tudo isso por causa dessa chacina. Olha o emaranhado que chegava, ressoava nela, lá no medo de perder o dinheiro, de ela ficar sem, né? Porque isso foi passando então para o vô, que passou para o pai, que passou para ela. Então, quando a gente viu isso, botou em ordem tudo isso, ela não vai mudar a história, mas ela pode dar um lugar para toda essa história, né? E a partir desse lugar que for dado, tomar força desse sistema para construir uma nova história, em nome do sistema dela, em nome desse sistema todo, dessa família toda que também foi assassinada. Né? Porque mais dor gera mais dor, e a partir do momento que a gente dá um lugar e gera ordem, aí as coisas fluem. Gente, depois que faz isso, essa parte financeira, esse medo da perda, ele já não tem mais sentido, tá? As coisas vão fluir, as coisas realmente assim... Claro que para cada pessoa é uma pessoa, né? A gente faz 50% do trabalho ali na constelação, os outros 50% é a pessoa que faz. Mas assim, ó, quem sabe beber disso, sabe? De um olhar desse, de uma percepção dessa, e de tudo que foi mexido ali da constelação, ganha uma nova vida, tipo, é um divisor de águas, assim. Então foi bem interessante. Eu gosto de trazer esses casos para vocês verem que tem várias situações, né? Então, no meu caso, eu compensei o sistema familiar, mas tinha muitas crenças negativas, porque quando era criança também, né? Passei muita dificuldade. Então, eu fui vendo aquele come que depois não tem mais, né? E não tem mais amor, e não tem mais dinheiro. Então, tudo isso a minha criança sentia lá da infância, lá dos... Gente, 3, 4, 5 anos, é muito legal você fazer uma análise do que aconteceu nesse período. Eu vou num lugar com mais sombra aqui, gente, para ver vocês melhor. Então, essa é a dica que eu tenho para vocês, assim, de realmente olhar para essas questões, porque quando você questiona você, o seu sistema e tudo mais, também vai vindo respostas, né? Alguém fala alguma coisa, alguém chega contando alguma história, então isso é interessante também. A Miriam, tem um sabor melhor quando a gente mesma que conquista, isso é bem interessante, né? Maravilhoso quando a gente vê as nossas conquistas, porque a gente vê o que a gente é capaz, então a gente desperta esse lugar da mulher que é competente, da mulher que faz acontecer, da mulher que gera, né? Eu sempre falo, naturalmente nós somos criadoras, nós temos o dom de criar a vida e nós temos o dom de criar a nossa realidade, né? Então isso é muito maravilhoso quando a gente assume esse lugar mesmo da criadora. A Kátia, isso de achar que eu nunca fui boa na vida, eu sempre tive, principalmente depois de sofrer aborto. A sensação de incapacidade gerou o reforço em mim que nunca fui bem sucedida. Exatamente, Kátia, que bom você falar isso. Uma coisa que conforta muito o coração dentro das constelações, a gente vê assim, ó, se tem muito aborto no seu sistema familiar, nem que você queira e faça de tudo, muitas vezes você nem vai conseguir, segurar aquela vida. Porque às vezes aquele próprio ser, né, que veio através do aborto, ele já está se colocando em compensação, em ajuste aos excluídos do sistema familiar. Então, assim, Kátia, dar um lugar para esse aborto, né, dizer eu sinto muito, botar em ordem tudo isso, dizer você sempre será meu filho, você sempre terá um lugar do meu coração. E agora eu peço a sua bênção para que eu possa seguir e viver a vida por mim e por você e por todo o nosso sistema familiar, né? Então vai incluindo, através de você eu dou um lugar a todos os excluídos, né? Gratidão por você fazer parte da minha história e agora eu peço realmente essa bênção. E vai trazendo isso até você sentir paz, tanto do aborto quanto a paz no seu coração. Isso vai ser fundamental para o seu processo.
E aí depois começar a olhar, nossa, os seus talentos, os seus dons, e dizer para você, você merece sim ser bem-sucedida, né? Olha o que você fez hoje na frente do espelho, gratidão por mais um dia, por mais esse presente, né? Esse momento, esse presente, por eu estar podendo ressignificar a visão do aborto, por eu estar podendo ser uma pessoa melhor, por eu estar podendo viver experiências que eu não tinha vivido até então. Então, olha só, né? Você é merecedora sim, todos nós somos. E que bom que a gente está aqui podendo lembrar disso, né, meus amores? Muito sucesso aí, Kátia. Quero ver você realmente brilhando muito. Josi, como posso deixar de olhar para os defeitos da minha mãe e focar nos meus? Como passar a amar aquela que foi a primeira casa? Josi, tem bastante vídeo no canal falando disso. Até te convido, se você não está lá no Telegram, né, para acompanhar a gente lá no Telegram. Porque assim, ó, quando você entende que os seus defeitos, eles são tudo que você julga na sua mãe, que a sua mãe é o seu maior espelho, que você escolheu essa mãe para você lembrar desses defeitos e fazer esse processo, né, interno aí de ressignificar, resolver, né, realmente mudar, transformar dentro de você. É incrível, você começa a agradecer a sua mãe. Eu sempre falo da história da minha mãe, assim, que eu ficava dizendo, não pode, como eu escolhi essa minha mãe, por que eu preciso dela, não sei o que. E aí eu vi que, gente, se não fosse a minha mãe com a história de vida que ela trouxe, eu teria ido para um caminho talvez bem destruidor. Mas como eu vi muitas coisas acontecendo ali, eu sempre quis ir para um caminho que eu julgava mais certinho, né, mais organizado, para não sofrer as consequências que eu via o meu sistema sofrendo, assim. Então, se a minha mãe fosse toda certinha, eu com essa força toda talvez teria, não conhecendo, teria ido conhecer essa vida mais, né, desorganizada, de qualquer jeito e tudo mais. Então, tem sempre um motivo, mulher, tem sempre um motivo. Eu faço uma dinâmica que é o seguinte, você pega uma folha e escreve, né, a minha mãe é tal coisa, minha mãe, sei lá, vamos usar um adjetivo primeiro que vem na minha cabeça. A minha mãe é arrogante. A minha mãe não é, graças a Deus. Mas vamos lá, minha mãe é arrogante. Minha mãe é feia, minha mãe é isso, ela é passiva, não sei o que. Você vai colocando, tá? Depois você risca minha mãe e coloca eu. Eu sou arrogante, eu sou passiva. Você começa a ver realmente que esse negócio do espelho, ele é real. Realmente você vê que ele é real. Bem redundante aí, mas para vocês terem ideia do poder que é isso, né? Patrícia, estou precisando muito, mas hoje é meu primeiro contato com esse assunto e eu nem sei por onde começar. Patrícia, seja bem-vinda, meu amor, que bom que você chegou. Me segue lá no Instagram, no Telegram, que eu posto todo dia. No YouTube tem muito vídeo, assim, tem lives, né? Tem tudo, assim, que a gente vai acessando aqui, compartilhando. Eu tenho certeza que você vai ter muito mais clareza, viu? Nossa, dou tudo nas mãos da minha filha. Vamos mudar isso, meu amor. Você não tá ajudando sua filha, pelo contrário, tá? Então, bem importante. Ô, Lena, que saudade de você. Bom te ver aqui, mulher. Fale mais sobre como apoiar os filhos sem tirar força dele. É como eu falei, Kelly, né? Kelly é assim, ó. Você olha pro seu filho e se coloca no lugar de mãe. Eu já te dei a vida. Ou seja, te dei o que você precisa para fazer o seu processo de desenvolvimento, aprendizado, potenciais. Se 100% de você, Kelly, representa 50% do seu filho, você já sabe que o seu filho é grande. Porque você inteira é 50% dele. E os outros 50% dele é o pai. Que a mãe dá permissão para o filho tomar a força do pai. Então esse negócio, você gosta mais da minha mãe ou do meu pai? Gente, você tá acabando com o seu filho. Você gosta mais da mãe ou do pai? Você gosta mais, né? Você tá acabando, você tá fazendo com que o seu filho escolha algo que pertence a ele, o pai e a mãe. Os outros 50% dele é o pai. Então, se você fica jogando contra o pai, é como se ele não sentisse a permissão de tomar essa força do pai. Em outras palavras, tomar essa posse desse pai que tem dentro
dele. Então, provavelmente, seu filho pode ser inseguro, pode ser sem foco, pode ser revoltado. Por mais que o filho fica do lado da mãe, no inconsciente gera uma raiva, porque a minha mãe não permite que eu tome força do outro lado. Ai, mas o pai dele também é um nada, sumiu, não sei o quê. Mesmo que sumiu, ele também permitiu a vida do seu filho. Ele também permitiu que você fosse mãe, ele também permitiu, né, fazer parte desse sistema. Então, mesmo que a sua relação não seja boa com o pai do seu filho, você tem que dar um lugar de honra. Gratidão por ter feito parte da minha história, apesar de tudo. O que é nosso fica com a gente, nós damos conta. Filho, você é pequeno demais para carregar as coisas minhas do seu pai, eu deixo com você só a nossa força. Eu te dou a bênção da parte que cabe a mim e permito que você tome a bênção do seu pai, independente de qualquer coisa. Então, assim você ajuda bastante os filhos. Eu acho que no canal também tem vídeos sobre isso, tá bom, Kelly? Mas obrigada pela pergunta porque agrega bastante. Quando a mãe e filha quase morrem no parto, Mari, tem que ver, né? Tem que ver porque sempre tem algo que traz o porquê que aquilo acontece, tá? Sempre tem mães que não amamentam, sempre tem, às vezes tem um amor interrompido aí de mãe e por isso que as mães têm dificuldade de dar vida. Então, isso, Ingrid, nós cocriamos o tempo todo, exatamente. Então é isso, tá? Sobre essa questão de mãe e filha que quase morrem, a gente tem que abrir o campo para entender o porquê que aconteceu esse movimento. E liberar os traumas desse lugar também, porque é o não querer vir para a vida, né? Mas que lutou pela vida e está aqui, então é bom dar uma olhada nisso, realmente. A Zenilda está aqui, que bom, seja bem-vinda. Cris, adoro te ouvir, sabe? Acho tão estranho, eu não consigo me reconhecer nas fotos e filmagem. Então, Cris, a gente tem que olhar para isso, mulher, ver o que tem aí que você não consegue, né, tá se reconhecendo. Bora fazer mais exercício de se olhar no espelho, de olhar dentro do seu olho, sentir você. Isso é bem importante, tá, gente? Patrícia, Fran, fiz constelação para a profissão, pois eu não tinha. Realmente foi um milagre. Ganhei um curso, mas não tenho coragem ou vontade de ir trabalhar. Ô, Patrícia, que bom que a constelação foi ótima para você, né? Sobre a questão de não ter coragem de ir trabalhar, tem que ver, gente, porque lembra que eu falei, esse negócio de trabalho é bem interessante, né? Sabe que às vezes a gente tem a ilusão, tem que estudar, e aí a gente fica pegando, né, a referência de especialistas naquela área. E aí a gente nunca se acha bom o suficiente, nunca se acha pronto, porque a gente se compara àquele especialista, àquela pessoa. Só que assim, gente, cada um tem o seu tom, cada um tem o seu tom e o seu dom, cada um tem a sua forma de fazer. Então é bem importante ressignificar esse olhar de eu tenho que estudar para ser igual fulano. Não, eu tenho que estudar para acordar partes minhas para que eu assuma o que eu tenho para entregar de melhor para o mundo. Porque se eu recebi a oportunidade de ter acesso àquele conhecimento, se eu receber a oportunidade de ter a experiência que eu tive, gente, quem eu seria se eu não tivesse passado por tudo que eu passei e olhado para isso acima de tudo, né? Olhado, querendo realmente entender, ampliar a minha percepção, né? Porque eu tinha uma percepção muito limitada da criança que não recebeu, que não teve. Uau! E hoje aqui eu vejo o quanto tudo é abundante, né? E o quanto que eu realmente estou no meu lugar de filha recebendo dos meus pais ainda hoje. Então, não era assim, não era. Nossa, a gente pega aí 9, 10 anos atrás, era complicado, assim. 1 ano atrás eu era uma pessoa totalmente diferente, né? 2 anos atrás nem se fala. Então, a gente está em constante mudança o tempo todo. As primeiras lives que eu fiz, eu não era a pessoa que eu sou hoje, mas mesmo assim eu fiz com o que eu tinha para entregar naquele momento.
Então é um convite para você se empoderar do que você tem nesse momento, porque se você acessou o conhecimento, né, tem algo para você aí. Talvez não é a constelação em si, mas a visão sistêmica que você vai integrar em outras situações. São infinitas possibilidades, né? Então, gratidão, meus amores. Eu gosto de microfisioterapia, viu? Eu gosto bastante. Ô, Josi, que bom ver você aqui. Saudade, mulher. Muito bom. Tenho a sensação que não sou boa o suficiente para nada, como se não merecesse algo bom. Bora olhar para isso, tá, minha flor? Bora ver da onde vem isso, se você carrega isso ou da sua mãe, né? Porque a gente carrega às vezes essa sensação de inferioridade. Eu estava atendendo uma mulher que ela é filha de negro, né? O pai é negro e a mãe sempre dizia, esse homem sujo, esse homem, né? Ela já tinha rejeição, o pai já tinha sofrido muita rejeição e a mãe já tinha um histórico na família de se ver pequena. Então a mulher, eu olhava para ela, eu via um poder, só que ela se achava assim, ó, pequenininha, porque estava carregando a dor do pai, estava carregando a dor da mãe. E aí quando ela olhou para isso tudo, ela viu que, cara, o pai é muito grande, né? Por ter dado conta de mesma rejeição, de ter, mesmo com toda a dificuldade, com todas as críticas que ele recebeu, ainda ele passou a vida adiante através dela. Então ela realmente foi tomando posse e a vida mudou, não preciso nem falar, né? Então às vezes a gente carrega coisas que não são nossas, isso é bem importante. Isso, Miriam, temos que desfrutar as bênçãos que recebemos, valorizar, exatamente. Quanto mais a gente valoriza, né? Uau, eu tive um sustento, por isso que eu tô aqui, eu tenho conhecimento, eu tenho oportunidade. A gente vai mudando a frequência e o universo se comunica com a gente através de frequência, né? Então não adianta eu só pensar, eu quero tal coisa, mas não sentir um medo daquilo. A frequência, a linguagem que eu tô falando quando eu tô com medo é de medo, e aí eu atraio mais medo. Mas quando eu realmente me sinto, uau, mas eu tenho isso de bom, eu fiz aquilo e não sei o que, eu começo a resgatar todos os dons e os talentos, todas as coisas que eu gerei, aí eu começo a mudar, ao invés de vibrar medo, eu estou vibrando gratidão por poder ter realizado, poder ter visto tal coisa, e aí você manda mais essa informação para o universo. Então, gente, o meu convite hoje, para finalizar com muito amor essa live e para que vocês possam ir para o final de semana aí radiante é: respira e se dê a oportunidade de hoje, amanhã, domingo, todos os dias, mas foca nesse final de semana. Toda vez que vier algo que você não tem de bom, você respira e diz: agora eu estou pronto para olhar o que eu tenho de bom. E aí seja os olhos verdes, né? Mesmo quem não tem olhos verdes, mas eu tô brincando, tem algo aí. Seja o cabelo, seja a pele, seja a família, seja algo para comer, seja o local onde mora, seja um curso que pôde acessar, seja alguém que trouxe alguma coisa. Gente, eu não sei, mas eu tenho certeza que tem a água que você toma banho todos os dias, o quentinho da sua casa ou o calor do sol. Nada disso, esse calor do sol, né? Ele tá aí disponível, olha a abundância que ele é e não custa nada. Essa terra, botar o pé no chão e não custa nada, sentir a terra, sentir o frescor, sentir essa grande mãe terra que sustenta tudo que existe, os prédios, as casas, a natureza linda e abundante que eu tô aqui. Então, vai esse final de semana exercitando, olhar para o que você tem de abundante na sua vida. Olha para o que você tem para agradecer, porque com certeza isso vai ressoar muito na sua vida. Muito. Vai para a vida, mulher, vai para a vida. Aproveita. Gente, gratidão. Eu queria realmente poder responder cada uma, mas são muitas perguntas e eu acho que hoje a gente aprofundou um pouco mais e aí a gente vai juntas, né, resgatando essa força, esse poder que cada uma tem aqui. Eu honro vocês que estão aqui, fico muito grata de vocês me darem a oportunidade de eu compartilhar um pouco disso que eu fui acessando, que eu fui resgatando, tá bom? Um beijo, um lindo final de semana, amo vocês, fui, meus amores!